tema de hoje é Jerusalém, Sodoma e Egito, parte 3. Deixarei na descrição deste vídeo as duas partes anteriores que fiz sobre este tema. Também deixarei na descrição o link do estudo O Pecado da Lepra, Entendimento Espiritual. Vou citar apenas como introdução o versículo base deste estudo, que está em Apocalipse 11, verso 8. E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, aonde o seu Senhor também foi crucificado. Portanto, Jerusalém é a cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. E apenas para relembrar rapidamente, o Salmo 78, que conta a história do povo de Deus, e no seu verso 2 diz que abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. E falando especificamente do Egito, as 10 pragas são os 10 passos que levam à morte espiritual do homem, daquele homem que rejeitou o sacrifício, cujas águas se transformaram em sangue, e, pela incredulidade, levou à morte espiritual. Nós paramos no final da 8ª praga, no final da parte 2. Então vamos para a 9ª praga, trevas. Vamos ler Deuteronômio 28. Eu não vou ler todos os versos, porque as maldições são muitas. Eu apenas vou ler as principais, principalmente aquelas relacionadas ao Egito. Deuteronômio 28, verso 15. Será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Verso 16. Maldito será tu na cidade, e maldito serás no campo. Então veja que a maldição acompanha independente do local aonde a pessoa for. É o que eu tenho afirmado nos estudos anteriores, em que o céu, o inferno, a bênção e a maldição ocorrem dentro do homem. Então pouco importa onde ele esteja, na cidade ou no campo, na carne ou fora da carne. A maldição acompanha a nossa alma, o nosso espírito, assim como a bênção. Verso 18. Maldito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares, e maldito ao saíres. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão e a ameaça, em tudo quanto empreenderes, até que sejas destruído e repentinamente pereças. Olha aí que interessante. Aqui não está falando da morte carnal, está falando da morte espiritual. Como eu tenho afirmado, a morte e a vida é online. E repentinamente pereças por causa da maldade das tuas obras, com que me abandonaste. O Senhor fará que a pestilência te pegue a ti, até que te consuma a terra que passas para possuí-la. O Senhor te ferirá com a tísica e a febre e a inflamação, e com o calor ardente e a secura, e com o crestamento e a ferrugem, e isto te perseguirá até que pereças. Verso 25. O Senhor te fará cair diante dos teus inimigos por um caminho, sairás contra eles, e por 7 caminhos fugirá diante deles, e serás motivo de horror para todos os reinos da terra. O teu cadáver servirá de pasto a todas as aves dos céus e aos animais da terra, e ninguém haverá que os espante. O Senhor te ferirá, preste atenção, o Senhor te ferirá com as úlceras do Egito, com tumores, com sarna e com plurido, de que não possas curar-te. O Senhor te ferirá com loucura, com cegueira e com perturbação do espírito. Observe o verso 29. Apalparás ao meio-dia como cego apalpa nas trevas, e não prosperarás nos teus caminhos,
porém somente serás oprimido e roubado todos os teus dias, e ninguém haverá que te salva. Verso 31. O teu boi será morto aos teus olhos, porém dele não comerás. O teu jumento será roubado diante de ti, e não voltará a ti. As tuas ovelhas serão dadas aos teus inimigos, e ninguém haverá que te salve. Verso 35. O Senhor te ferirá com úlceras malignas nos joelhos e nas pernas, das quais não te possas curar, desde a planta do pé até o alto da cabeça. O Senhor te levará, e o teu rei que tiveres constituído sobre ti, a uma gente que não conheceste, nem tu, nem teus pais, e ali servirás a outros deuses, feitos de madeira e de pedra. Virás a ser pasmo, provérbio e motejo entre todos os povos a que o Senhor te levará. Lançarás muita semente ao campo, porém colherás pouco, porque o gafanhoto a consumirá. Observe aí. Plantarás e cultivarás muitas vinhas, porém do seu vinho não beberás, nem colherás as uvas, porque o verme as devorará. Todas essas maldições virão sobre ti, e te perseguirão, e te alcançarão, até que sejas destruído, porquanto não ouviste a voz do Senhor teu Deus, para guardares os mandamentos e os estatutos que te ordenou. Fará voltar contra ti todas as moléstias do Egito. Observe aí. Fará voltar contra ti todas as moléstias do Egito, que temeste, e se apegarão a ti. Também o Senhor fará vir sobre ti toda enfermidade e toda praga, que não estão escritas no livro desta lei, até que sejas destruído. Lembra lá de 1 Coríntios 5,5? Entrega a Satanás, para que através da destruição da carne o espírito seja salvo no dia do Senhor. Aí está o propósito das maldições: levar à salvação. Primeiro, sim, trazer juízo, trazer justiça sobre a terra, aquele que obedece daquele que desobedece. E por fim, a punição tem como finalidade levar à salvação, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Verso 64. O Senhor vos espalhará entre todos os povos, de uma até a outra extremidade da terra. Servirás ali a outros deuses que não conheceste, nem tu nem teus pais. Servirás a madeira e a pedra. Observe o verso 68. O Senhor te fará voltar ao Egito em navios, pelo caminho de que te disse, nunca jamais o verás. Sereis ali oferecidos para venda como escravos e escravas aos vossos inimigos, mas não haverá quem vos compre. Então, quando uma pessoa é rebelde, ela é levada para o exílio, para o cativeiro, para a Babilônia, para Sodoma, para o Egito, para lugares de maldição. Será espalhado da sua terra. Qual que é a terra prometida? Canaã. Mas lembre-se, eu estou falando de forma espiritual. Porque Moisés, quando estava em Midian, apacentando o rebanho do seu sogro Jetro, Deus falou com ele. E o Senhor pediu para Moisés tirar as suas sandálias, porque estava pisando em terra santa. Então, como foi falado no início desse Deuteronômio 28, a maldição, ela está na cidade ou fora da cidade, aonde a pessoa for. E o reino de Deus, para aquele que é obediente, a terra santa, para aquele que é obediente, é na cidade ou no campo, depende de onde ele estiver. É um estado do espírito, não é um lugar circunscrito na terra. Outra coisa, a lei de Deus reflete o seu caráter. Ela não pode ser anulada. Infelizmente, há segmentos cristãos que são anomistas. Dizem que vivem na graça e não precisa mais de lei, que a lei é maldita. As duas alianças que Deus fez com o povo do Eterno, a matéria-prima básica é a lei. A velha aliança, ou antiga aliança, ou melhor dizendo, a primeira aliança, que é o nome mais correto que se deve dar, a lei de Deus estava fora do homem, estava em tábuas de pedra. A imperfeição, o defeito, era nesse aspecto. Mas a lei não era imperfeita. E outra, Deus é sábio, Deus não é tolo. Ele não faz coisas erradas. Ele sabe que o ser humano é como se fosse uma criança, que precisa pouco a pouco mostrar para ela
quais são as coisas espirituais. Porque de uma só vez ela não consegue compreender. Até hoje, muitos do segmento, até cristão, são comparados a crianças, porque não conseguem entender os propósitos do Eterno e chegam até a jogar a lei fora. Jeremias 31 diz que: eis que vem dias, diz o Senhor, e que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Escreverei a minha Torá, a minha lei, nos corações. Aí a matéria-prima é a mesma. Então a nova aliança não é jogar a lei fora. Segundo ponto é que o caráter de Deus é perfeito. Perfeito em bondade, perfeito em sabedoria, perfeito em justiça. E parece que a teologia tradicional não usa a lógica, não usa o bom senso. E joga o caráter do Eterno pelo ralo. Se não joga totalmente, e infelizmente a doutrina tradicional acaba limitando o caráter do Eterno, onde nós sabemos que Deus é perfeito em bondade, sabedoria e justiça. Porém, para a teologia tradicional, parece que Deus não é todo poder, porque ele não consegue salvar todas as pessoas. Até parece que Deus não é perfeito em sabedoria, pois ele não é sábio para saber resgatar os filhos perdidos. Então está na hora da teologia tradicional acordar e enxergar Deus como ele é, perfeito em sabedoria, sábio, perfeito em justiça, perfeito em bondade. Deus é bom não somente enquanto o homem está na carne, mas principalmente quando o homem está fora da carne. Deus é Senhor do tempo. Deus é Deus de Olã a de Olã. Então, como foi dito, Deuteronômio 28 contém as bênçãos e maldições da lei. Deus colocou regras de conduta. Se não houver regras, o reino viraria uma bagunça. E Deus, como um juiz perfeito que é e justo, não vai julgar coisas fora da sua lei. Aliás, todo bom juiz ele julga com base na lei vigente. Ele não julga sem parâmetros. Então a lei é o referencial. Deus não é um Deus déspota, onde ele ensina a perdoar 70 vezes 7, mas ele mesmo não faz. Por exemplo, o aniquilacionismo e o inferno eterno contraria os ensinos de Jesus, de perdoar 70 vezes 7 e amar os inimigos. Que, aliás, a doutrina, como ele mesmo disse, não era dele, mas daquele que o enviou. Então, se você estudar o aniquilacionismo, o inferno eterno, verá que a teologia tradicional transforma Deus em hipócrita, onde ele ensina uma coisa e depois ele faz outra. É um Deus carrasco. Para criar um Deus assim, qualquer pessoa criaria. Criar um Deus à imagem e semelhança do homem. O homem que tem o coração mau não quer que o seu inimigo esteja junto com ele no seio de Abraão. A realidade é essa. Dizem que amam o próximo, mas se amassem, amariam os inimigos, amariam aqueles que vos perseguem e perdoaria 70 vezes 7. Faria questão que o seu inimigo estivesse com ele no paraíso. Esses irmãos não são hereges, por piores que as suas doutrinas são, mas são infantis, compreendem apenas uma porção limitada da criação. A vida única na carne, a vida exclusiva na terra. Deus é Deus de uma obra só. Deus não é Deus de Olã a de Olã. Deveria ser, mas não é. Segundo o Salmo 90, verso 2, que o eterno é de eternidade a eternidade. Então, ficar restrito a poucos anos na carne, temos apenas uma pálida ideia do que é a vida. Temos uma pálida ideia do conceito sobre o nosso Deus. Quanto maior a abrangência, maior serão as qualidades do Eterno. Vamos para o Salmo 119, verso 105. Nós estamos falando das trevas lá do Egito. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então quem é rebelde não dispõe desta lâmpada para os pés. Aquele que é obediente ouve a palavra de Deus, segue a palavra de Deus. Vamos para o texto agora de Êxodo 10, verso 21. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito. Engraçado que estendeu a mão para o céu, simbolicamente, né? Por que estendeu a mão para o céu? Porque do céu viriam as trevas. Isso não quer dizer que o sol literal seria tirado da terra. Não. A escuridão é espiritual. A cegueira é espiritual.
Andarão em pleno meio-dia, mas como se fossem cegos, sem direção, perdidos, assim como Caim, errante, na terra de Nod. Trevas que se possam apalpar. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por 3 dias. Não viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Então Faraó chamou a Moisés e lhes disse: Ide servir ao Senhor, fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado, as vossas crianças irão também convosco. Respondeu Moisés: Também tu nos tens de dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos, que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E também os nossos rebanhos irão conosco. Nem uma unha ficará, porque deles havemos de tomar, para servir ao Senhor nosso Deus. E não sabemos com que havemos de servir ao Senhor, até que cheguemos lá. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não quis deixá-los ir. Disse, pois, Faraó a Moisés: Retira-te de mim, e guarda-te que não mais vejas o meu rosto, porque no dia em que me vires o meu rosto, morrerás. Respondeu-lhe Moisés: Bem disseste, nunca mais tornarei eu a ver o teu rosto. Finalmente chegamos à 10ª praga, a morte dos primogênitos. Vamos para o texto de Ezequiel, capítulo 18, verso 4. Eis que todas as almas são minhas, todas as almas são minhas. Como a alma do pai, como também a alma do filho é minha. A alma que pecar, esta morrerá. Todos nós somos filhos de Deus. Todas as almas são minhas, são do Eterno. Então, o primeiro ponto: todas as almas são de Deus, são filhos de Deus, são Elohim. Sois todos filhos do Deus Altíssimo. Como Jesus disse aos fariseus: Estão me acusando de ser Deus? Eu não sou Deus, eu sou Elohim, vós sois deuses. Chamando os fariseus de irmãos de Jesus. Segundo ponto: confundem morte espiritual com morte física. Os seres vivos também pecam? As aves pecam? Os animais pecam? Os peixes pecam? Por que eles morrem? É por causa do pecado do homem? Que culpa eles têm? Deus então é justo com os animais? Ou a lei que rege o mundo físico é uma e a lei que rege o mundo espiritual é outra? Precisamos aprender a discernir leis físicas de leis espirituais. A morte física faz parte de um processo das leis físicas. Nada na lei física foi feito para durar eternamente. Nenhum ser vivo tem a vida eterna, nem o homem. Salmo 89 fala: qual é o homem que não descerá à sepultura? Até o planeta morre, as estrelas morrem. Então a morte que está dizendo aqui é morte espiritual. E morte espiritual não é deixar de existir. Morte espiritual é ficar separado da comunhão com o Eterno. Romanos 6, verso 20. Porque quando éreis escravo do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte, morte espiritual. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos para Êxodo 11, verso 1. Disse o Senhor a Moisés: ainda mais uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Então vos deixará ir daqui, quando vos deixar. É certo que vos expulsará totalmente. Fala agora aos ouvidos do povo, que todo homem peça ao seu vizinho, e toda mulher à sua vizinha, objetos de prata e de ouro. E o Senhor fez que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios. Também o homem, Moisés, era muito famoso na terra do Egito, aos olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos do povo. Moisés disse: assim diz o Senhor, cerca da meia-noite passarei pelo meio do Egito. Meia-noite? Isso não diz algo, não? Por que meia-noite? Na metade das trevas, da metade da noite. Que mais? O noivo ele veio quando? Lá na parábola das 10 virgens. À meia-noite. E não houve separação?
De virgens tolas, de virgens prudentes? Houve. E não foi fechada a porta? Não houve separação? Elas não ficaram para fora? As tolas ficaram. Elas não morreram espiritualmente? Morreram. Mas elas não batiam na porta? Batiam. Mas elas não estavam mortas? Estavam. Então como que um morto bate na porta? Lembre-se, a morte é espiritual, não é existencial. Continuando o verso 5, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva, que está junto a Mó, e todo primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve nem haverá jamais. É o mesmo paralelo de Daniel 12, verso 1. E haverá ressurreição de justos e de injustos, uns para a vida eterna e os outros para horror e vergonha eterno. Esse eterno não quer dizer que é para sempre, é durante um olã. Lembre-se, o nosso Deus é de olã a de olã. E Jesus ensinou que não sairão de lá, do Geena, do inferno, de fogo, até que paguem o último centavo. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibais que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Então todos estes teus oficiais descerão a mim, e se inclinarão perante mim, dizendo, sai tu e todo o povo que te segue. E depois disso sairei, e ardendo em ira se retirou da presença de Faraó. Então disse o Senhor a Moisés, Faraó não vos ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas perante Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não permitiu saíssem da sua terra os filhos de Israel. Então, só relembrando que devemos entender o que é endurecer o coração de Faraó. Lembra-se da história de Saul, na parte 2 deste estudo? É exatamente assim que ocorreu com Faraó. Ezequiel 9 vai retratar dessa morte espiritual, sobre a cidade do Egito espiritual, sobre a cidade de Sodoma espiritual, sobre a cidade da Babilônia espiritual. Ezequiel 9, verso 1. Então ouvi que gritava em alta voz, dizendo, chegai-vos, vós executores da cidade, cada um com a sua arma destruidora na mão. Vou pular alguns versos. Vou para o verso 4. Ele lhes disse, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens, que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Veja, é Jerusalém. Aos outros disse, ouvindo eu, passai pela cidade após ele, e sem que os vossos olhos poupem, e sem que vos compadeçais, matai. Matai a velhos, a moços e a virgens, a crianças e a mulheres, até exterminá-los, mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. Começai pelo meu santuário. Pulando alguns versos, verso 11. Eis que o homem que estava vestido de linho, a cuja cintura estava o estojo do escrevedor, relatou, dizendo, fiz como me mandaste. Então, neste dia do homem de linho, neste dia do Senhor, serão mortos na santa cidade todos aqueles que rejeitaram o sangue do Messias, todos que não creram nas águas transformadas em sangue. Qual foi a proteção do povo do Eterno? Êxodo capítulo 12, verso 1. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano, será o início da caminhada até a estatura do varão perfeito. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E o guardareis até o 14º dia deste mês.
E todo o ajuntamento da congregação de Israel emulará no crepúsculo da tarde. Observe que 4 dias antes o cordeiro deveria ser separado, do dia 10 até o dia 14. Observe que Jesus foi apresentado 4 dias antes da sua morte, na entrada triunfal em Jerusalém, montado no jumentinho, onde o povo e as crianças diziam: Hosana, Hosana ao filho de Davi. O cordeiro estava sendo apresentado ao povo de Deus. Verso 7. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta nas casas em que o comerem. Então, para se proteger da praga, tinha que passar o sangue. Tinha que crer no sangue de um cordeiro imolado de 1 ano sem defeito. Verso 12. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito. Lembra lá de Ezequiel capítulo 9? Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Por que só os primogênitos? O povo inteiro não era rebelde? Sim, era rebelde. Mas a morte dos primogênitos foi uma simbologia para mostrar que o primogênito era o que recebia a bênção dobrada. E no caso da rebeldia, recai sobre o primogênito. Aquele que deveria ser abençoado, mas foi amaldiçoado, porque desobedeceu, porque vendeu a sua primogenitura. Verso 13. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Lembre-se de Ezequiel capítulo 9. Lembre-se do Salmo 78. Quando fala das pragas, falam que eram anjos portadores de males. Sim, lembre-se dos 3 demônios, tipos de demônios. Mas quem comandava os demônios? O homem vestido de linho. Lembra de Jó? O Eterno mandou Satanás para tirar as coisas de Jó. E disse até onde Satanás poderia ir. E lá estavam os filhos de Deus junto com Satanás. Os filhos de Deus, bons e maus. Os anjos bons e anjos maus. Leia lá o livro de Jó, capítulo 1, capítulo 2. Verso 14. Este dia vos será por memorial. Por que seria como memorial? Porque seria como uma referência para toda a terra. Quem cresce no sacrifício das águas em sangue teria a vida eterna. Quem não cresce estaria condenado à morte espiritual. E o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações. O celebrareis por estatuto perpétuo. Pulando alguns versos, verso 23. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta, e não permitirá o destruidor que entre em vossas casas, para vos ferir. Qual porta é essa? A porta do nosso coração. Lembra lá de Apocalipse? Eis que estou à porta e bato. Se abrires, entrarei e cearei contigo. Então, se o Eterno vir em nosso coração o sangue, ou seja, na nossa alma, no nosso espírito, a nossa fé, não passaremos pela morte espiritual. A nossa casa espiritual não será derrubada. Aqueles que ouvem as minhas palavras e põem em prática, será comparado a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha, e veio as tempestades, os ventos, os ruer, os espíritos malignos, os ruer, e não derrubou aquela casa. Mas aquele que ouve e não põe em prática é comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa, seu espírito, a sua alma, sobre a areia. E vieram os ventos, os espíritos, e destruíram aquela casa, e derrubaram aquela casa. Guardai, pois, isto, verso 24, por estatuto para vós outros e para vossos filhos, para sempre. Pulando alguns versos, verso 29. Aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito. Lembra lá das virgens tolas. Mesmo horário. Parábola de Jesus. Para este tempo da sua volta. No dia do Senhor,
desde o primogênito de Faraó que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. Assim nós terminamos aqui falando do Egito. Agora vamos começar falando de Sodoma. Isaías capítulo 1, verso 1. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Está vendo aqui? Eram filhos de Deus. Criei filhos e eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não o entende. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores. Abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Veja aí, filhos corruptores. São filhos de Deus, são Elohims, mas são rebeldes, são desobedientes. Verso 5. Porque a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo, desde a planta do pé até a cabeça. Não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas, inflamadas, umas e outras não exprimidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo, e a vossa lavoura os estranhos devoram em vossa presença, e a terra se acha devastada como numa subversão de estranhos. A filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma. Olha que Deus ironizando com o seu povo. Deus está ironizando com o seu povo. Prestai atenção, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. De que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Só faltou Deus dizer: misericórdia quero e não sacrifício. Mas é este o ensinamento que Deus está passando. O que adianta ser bonitinho por fora? Fazer sacrifício, fazer ritual, fazer ceia do Senhor, batizar as pessoas nas águas, fazer cerimônia de lava-pés, fazer campanha, e o coração está longe do Eterno. Não serve para nada, para nada. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs, nem de dízimos, hein? Deus não se compra. Lembre-se disso, Deus não se compra. Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. É uma congregação de hipócritas. Percebe? As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas. Estou cansado de as sofrer. Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações. Não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lembre-se do texto que aquele que despreza a lei até a sua oração é abominável diante do Eterno? Exatamente por isso. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Vinde, pois,
e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Por quê? Porque o nosso Deus, ele é todo poderoso. Nosso Deus é sábio. Não é como a teologia tradicional, que Deus vai salvar só um pouco de gente e Satanás vai levar 2/3 para o inferno. O nosso Deus é de Olã a de Olã. Lembre-se, não podemos olhar a obra de Deus por um Olã. Vamos fazer um julgamento errado do Eterno. Vamos entender errado os propósitos do Eterno. Verso 19: Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Este te proponho hoje, a bênção e a maldição. Hoje. Essa mensagem é para quando? Hoje. E daqui a 1000 anos? Hoje. E daqui a 20.000 anos? Hoje. E se eu não estiver mais na carne, estiver no mundo espiritual? Hoje. Eu posso me arrepender a qualquer tempo, em qualquer lugar. Lembre-se de Mateus 5, de 21 a 26. Mesmo no Geena, quem pagar o último centavo sairá de lá. Pagar o último centavo é o arrependimento. Mas, se recusardes e fordes rebelde, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Como se fez prostituta a cidade fiel, ela que estava cheia de justiça, nela habitava a retidão, mas agora homicidas? Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Quantas vezes eu quis ajuntar, como uma galinha debaixo das suas asas, os pintinhos. Verso 22, a tua prata se tornou em escórias, o teu licor se misturou com água. Os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama o suborno e corre atrás de recompensas. Não defendem o direito do órfão e não chega perante eles a causa das viúvas. Portanto, diz o Senhor dos exércitos, o poderoso de Israel: tomarei satisfações aos meus adversários e vingar-me-ei dos meus inimigos. Voltarei contra ti a minha mão, purificar-te-ei como com potassa das tuas escórias, e tirarei de ti todo o metal impuro. Olha como Deus é todo poderoso, como Ele promete resgatar. Deus é sábio, pode não resgatar neste Olã, mas vai resgatar nos próximos Olã. Deus sabe quando despertar cada alma. Lembre-se, as almas que Deus desperta é as que chegam para Jesus. Ninguém chega a Jesus se primeiro o Pai não o trouxer. É o Pai que desperta, é o Pai que leva. Esse meu filho está pronto para ouvir a mensagem do Messias. Este aqui ainda não está. Ele ainda vai ficar fora do arraial mais 7 dias. Deus não é mau, Deus é bom. Verso 26. Restituir-te-ei os teus juízes, como eram antigamente, os teus conselheiros, como no princípio. Depois te chamarão cidade de justiça, cidade fiel. Sião será redimida pelo direito, e os que se arrependem pela justiça. Mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos, e os que deixarem o Senhor perecerão. É a morte espiritual. Verso 29. Porque vos envergonhareis dos carvalhos que cobiçaste, e sereis confundidos por causa dos jardins que escolhestes. Porque sereis como o carvalho, cujas folhas murcham, e como a floresta que não tem água. O forte se tornará em estopa, e a sua obra em faísca. Ambos arderão juntamente, e não haverá quem os apague. Vamos para Isaías capítulo 3, verso 8. Porque Jerusalém está arruinada e Judá caída, porquanto a sua língua e as suas obras são contra o Senhor, para desafiarem a sua gloriosa presença. O aspecto do seu rosto testifica contra eles, e como Sodoma, publicam o seu pecado e não o encobrem. Ai da sua alma, porque fazem mal a si mesmos. Percebem? Mateus capítulo 11, verso 23. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até o inferno. Porque se em Sodoma tivesse operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém,
que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Por aquele tempo exclamou Jesus: Graça te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Aquele que mais sabe, mais será cobrado. Aquele que teve mais revelação do Eterno, mais será cobrado. Este é o ensino de Jesus. Lucas capítulo 17, verso 26. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Romanos capítulo 9, verso 25. Assim como também diz em Oséias: Chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada ao que não era amada. Lembra do texto de Isaías? Um povo que não me procurava me achou, e um povo em que eu me revelei não se importou comigo. E no lugar em que se lhes disse: Vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías: Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente que será salvo. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, cabalmente e em breve. Aí as pessoas vão dizer: tá vendo? É o remanescente que vai ser salvo. Sim, neste Olã. Mas chegará o tempo dos que não foram salvos agora serem salvos nos Olãs subsequentes. Lembre-se, a lei é espiritual. O plantio e colheita da terra é de 7 em 7 anos. 7 em 7 anos proféticos. Verso 29. Como Isaías já disse: Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhante a Gomorra. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram alcançá-la, todavia que decorre da fé. E Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir esta lei. Vamos para Judas 1, verso 5. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se entregado à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Lembre-se, ao ler esses textos, a palavra eterno aqui refere-se a um Olã, ou, como no grego, a um aion. Ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Agora vamos para Gênesis 13, verso 8. Disse Abraão a Ló: Não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te aparte de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, separando-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e iam armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor.
Disse o Senhor a Abraão depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda esta terra que vês eu te darei, a ti e a tua descendência para sempre. Ló escolheu a melhor terra, Abraão ficou com a pior terra, porque Abraão abriu mão de escolher primeiro. Ló escolheu a melhor terra, de acordo com os olhos de carne, mas não enxergava com os olhos do espírito, porque o que era bonitinho por fora, a cidade, era maligna por dentro. Prostituição acima de prostituição. Mas observa que Deus disse a Abraão: olha para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Erga os olhos, e toda essa terra será tua. Até onde a vista de Abraão alcançava? 100 metros? 1 quilômetro? 2 quilômetros? Ou Abraão estava olhando com as vistas espirituais? Se você olhar com as vistas espirituais, é toda a terra. Todo o planeta é de Abraão. Em outras palavras, toda a terra pertence a Deus, segundo a fé de cada um, segundo a visão espiritual de cada um. Abraão, com toda certeza, tinha essa fé, a ponto de querer sacrificar o seu único filho por causa desta fé. Então Ló olhou as circunstâncias, Abraão olhou pela fé. Melhor é estar na casa do luto do que na casa da alegria. Melhor ficar no deserto como Abraão, na sua fé, do que com os olhos de carne olhando para Sodoma e Gomorra, que era bonitinho por fora, mas podre por dentro. Vamos agora para Gênesis capítulo 19, verso 1. Ao anoitecer vieram os 2 anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se rosto em terra. E disse-lhes: eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela e lavai os pés. Levantar-vos-ei de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles: não, passaremos a noite na praça. Instou-lhes muito, e foram e entraram em casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães asmos, e eles comeram. Mas, antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. E chamaram por Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os fora a nós, para que abusemos deles. Então aqui dá para ter uma ideia da prostituição daquela cidade. A gente vê que tanto os mais velhos quanto os mais jovens tinham o mesmo pensamento. E tinham o mesmo proceder de vida, o mesmo costume de vida. Saiu-lhe então Ló à porta e fechou-a após si. Pulando alguns versos, vamos para o verso 15. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram, e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Pulando mais alguns versos, vamos para o verso 23. Saiu o sol sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. Saía o sol sobre a terra. Interessante, hein? Será que o homem vestido de linho estava aqui para trazer juízo sobre a terra de Sodoma e Gomorra? Possivelmente. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores das cidades e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal.
Eu já vou comentar, mas eu vou só terminar os 2 versos para acabar essa passagem. Tendo se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra, e para toda a terra da campina, e viu que da terra subia fumaça, como a fumarada de uma fornalha. Então essa mulher de Ló que olhou para trás, ela olhou para a sua vida antiga, e sentiu falta da sua vida antiga. Jesus disse que aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é apto, não é digno do reino de Deus, do reino dos céus. E por que ela se converteu numa estátua de sal? Ela se converteu numa imagem de escultura, num ídolo, pois não tinha vida em si mesmo. Observe o Salmo 115, a partir do verso 4. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens, têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhante a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Então, tanto os ídolos se tornam uma imagem que não tem vida. Tem olho, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem nariz, mas não cheira. Então, o ídolo e aqueles que vão atrás dos ídolos se tornam semelhantes, sem vida, como uma estátua. Vamos para Amós capítulo 4, verso 10. Enviei a peste contra vós outros à maneira do Egito. Olha aí, a maneira do Egito. Os vossos jovens matei-os à espada, e os vossos cavalos deixei-os levar presos, e o mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir aos vossos narizes. Contudo, não vos converteste a mim, disse o Senhor. Subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e a Gomorra. E vós foste como um tição arrebatado da fogueira. Contudo, não vos converteste a mim, disse o Senhor. Portanto, assim te farei, ó Israel. E porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Olha só, quem está em pecado tenta se esconder de Deus, mas Deus faz com que essa pessoa fique na sua presença, diante do Eterno. E por que Deus faz isso? Porque Deus tem a finalidade de salvação. Por mais que ele endureça diante dos seus filhos, no fundo é um pai que ama, porque corrige os seus filhos. A correção, o castigo são necessários. A disciplina se faz por obrigatória, para que os seus filhos um dia se arrependam e se volte aos caminhos do Eterno. Verso 13, porque é ele quem forma os montes e cria o vento. O que é vento? Espírito, rua. E declara ao homem qual é o seu pensamento. E faz da manhã trevas, e pisa os altos da terra. Senhor, Deus dos exércitos é o seu nome. Já estamos nos encaminhando para o final deste estudo. Então, o que a gente viu até agora? Os egípcios são carecas. Lembra-se de Corá, da rebelião? Corá que significa calvo, careca, um trocadilho no hebraico. Então, os egípcios são o quê? Rebeldes. Contra quem? O Eterno. E Sodoma e Gomorra? São prostitutos sexuais. Eles possuem outro marido. Mas Deus dirá, me chamarás de meu marido e não mais me chamarão por Baal. Baal que significa marido. E o povo, na peregrinação no deserto até a terra prometida, durante 40 anos, ainda assim relembrava das cebolas do Egito. Olhava para trás. Por isso que, com exceção de Josué e Calebe, nenhum deles entrou na terra prometida. Fizeram como a mulher de Ló. Olharam para trás. E como aquele que pega a mão no arado e olha para trás, não é apto e digno do reino de Deus. Segundo Crônicas, capítulo 7, verso 12, olha o que Deus diz. De noite apareceu o Senhor a Salomão, e lhes disse, ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar,
para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos, observe bem, se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converterdes dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Entenderam? Se o seu povo pagar o último centavo, Deus tirará as maldições. Deus tirará os gafanhotos, as pragas, as pestes, as trevas, e ele vai sarar a terra. Verso 15: estarão abertos os meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Qual é este lugar? É o templo de Jerusalém? Não. Olha, mas o texto aqui não é de Salomão? É. Mas preste atenção, nós estamos no século 21. Como que a gente faz? Tem que esperar reconstruir o terceiro templo? Não. Nem o quarto, nem o quinto, nem o 25º, nem o 30º. Não precisa mais de templo algum. Então eu tenho que ir na igreja? Não. Nem na denominação A, X, Y, Z? Não. Ah, então na sinagoga? Também não. Aonde que eu tenho que ir então? Verso 16: porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. E qual é esta casa? Jesus deu a dica lá em João capítulo 4. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não neste monte, Monte Gerizim dos samaritanos, e nem no monte em Jerusalém, dos judeus, dos hebreus. Mas aonde? Em espírito e em verdade. Aonde? Dentro do coração do homem. Aonde Deus quis habitar desde o princípio. Portanto, se eu buscar a Deus, posso fazê-lo na cruz, como fez o ladrão que se arrependeu e foi ao mesmo dia ao paraíso. Posso buscar na cama de um hospital. Posso buscar no deserto, no meio do mar, sem necessidade de estar fisicamente em templo algum. Porque Deus é onipresente. Está em todos os lugares. Basta que o meu coração se abra para que eu possa ter relacionamento com esse Deus maravilhoso. Hebreus capítulo 2, verso 5. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje. Quando? Hoje. Estou no século X, hoje. Estou no século XV, hoje. Estou no século XX, hoje. Estou no século XXV, hoje. Se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente a cada dia, durante o tempo que se chama hoje, agora, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firmes até o fim
a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje, agora, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Então, irmãos, saiamos da Babilônia hoje, sai dela, povo meu. Saiamos do Egito, sai dela, povo meu. Saiamos de Sodoma e Gomorra, sai dela, povo meu. Não seja incrédulo, crê no Senhor Jesus e seja salvo, tu e a tua casa. Pois caso contrário, as maldições descritas na lei recairão sobre nós. No dia de hoje, eis que te proponho hoje a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Se não, os 10 passos, as 10 pragas do Egito vão recair sobre nós hoje, como foi no passado. Espero que os irmãos tenham gostado de mais este estudo, um estudo longo, em 3 partes, onde foi necessário mostrar todas essas coisas. Um abraço a todos e Shalom, Shalom.